Acho que nem precisa de microfone, né, gente? Mas... Boa tarde para todos, sejam bem-vindos a esse evento, que na verdade é um evento organizado pelo IBRAM. Nós aderimos à proposta, né, de entrar com uma programação específica nessa quarta Primavera de Museus, entendendo, né, que esse museu é muito jovem ainda, quase um bebê que engatinha, né, dá os primeiros passos aí nesse espaço tão grande, e na medida do possível a gente também entende que não estamos prontos, né, para uma ação, né, prontos no sentido que nós não temos ainda todas as ferramentas instaladas e funcionando no que diz respeito ao tema da primavera, que é a rede social. Mas como nós temos um site muito bem elaborado e que já na concepção da ideia do educativo já previa essa relação, né, não só entre o museu e os usuários, né, desse sistema que está disponibilizado, mas uma relação entre os próprios usuários, né, que foi uma previsão do educativo e que em 1 minuto já foi acatada pelo Cláudio, né, que daqui a pouco vai falar para vocês. Nós entendemos que poderíamos participar no sentido de estar mostrando e apresentando para vocês o que se espera, ou o caminho que o museu vai trilhar nesse tema que são as redes sociais. Então é muito mais para a gente poder apresentar as intenções, a ferramenta disponibilizada, e na nossa programação na quinta-feira, né, Cláudio, nós vamos estar lançando a rede, e aí nesse momento nós vamos receber as primeiras postagens, né, e fazer esse evento, né, de lançamento da rede do museu. E o que a gente espera é que todo o público da educação possa usufruir dessa ferramenta que o museu disponibiliza, né? Que as pessoas possam falar das suas visitas, criar os seus roteiros, compartilhar com os outros e ampliar, né, essa forma democrática que a gente entende de estar trabalhando as questões do conhecimento, e ainda do conhecimento dentro desse tema que o museu se propõe a apresentar, que é as questões ligadas à mineração e à metalurgia. Não vou me estender, eu acho que a gente tem pessoas aqui que vão trabalhar mais com conteúdo. A minha parte é mais de dar as boas-vindas e fazer uma mediação entre os nossos palestrantes, que é o Cláudio, e a Adriana, que vai conversar com a gente, a Adriana Teixeira, que é a nossa curadora do educativo, né? A Adriana vai falar com a gente virtualmente. Ela não mora no Brasil, ela é brasileira, é uma educadora conhecida no Brasil, mas ela atualmente mora fora, ela está morando nas proximidades de Washington. Então a parte dela vai ser totalmente virtual. Né, Cláudio? Se tudo der certo, porque, né, costuma nessa hora não dar muito certo. Parece que está tudo certo. Qual que é? Então, quem vai iniciar é a Adriana, cadê o Miguel? Então, a Adriana que vai começar a conversa com a gente. E a Adriana já tem algum tempo que a gente se conhece e faz trabalho juntos, mas principalmente na área social, né? Nós já fizemos algumas coisas juntas, para o Instituto CIA, depois para o Instituto LIB, e essas coincidências, né, do destino, acaba que eu aqui, como responsável pela implantação desse museu, precisando muito de uma pessoa que pudesse fazer um programa educativo, e aí quando eu soube que a Adriana estava fora do país, eu me assustei. Falei, agora como que eu faço?
Mas mesmo fora, a gente usando todos os recursos que hoje estão disponíveis, né? Praticamente a gente fala com a Adriana diariamente, né? Via web, via Skype, enfim. Ela fez o programa, fez os roteiros, que vocês já vão conhecer, e está dando essa assistência para a gente. Ela é mestre em História, ela é psicóloga, mestre em História, especialista em Arte e Educação. E, como eu disse, ela atua no desenvolvimento de programas de responsabilidade social junto a empresas. Ela tem projetos com a Nestlé, com a BUM e com a Dupont. E também realiza formação de educadores em parceria com ONGs e secretarias da educação, principalmente do Estado de São Paulo. Tá aí? Então nós estamos chamando a Adriana. Vamos chamar todo mundo junto, às vezes dá certo. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigada pela presença. É muito interessante poder estar a tanta distância e ao mesmo tempo estar podendo estar aí com vocês. Eu queria estar começando essa nossa tarde, essa primavera dos museus, com uma poesia conhecida de vocês, se não a poesia, pelo menos a poetisa, que é Adélia Prado. Adélia Prado tem um trecho da poesia dela que diz: nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Eu escolhi esse trecho, acho que ele diz respeito à nossa atividade aqui. Nunca as mesmas flores diz da questão do efêmero que nós todos participamos, né? Não só nunca as mesmas flores, mas nós também temos uma passagem limitada de tempo aqui pela Terra. Mas sempre a primavera diz de uma permanência, do que fica. Mesmo que a gente tenha uma passagem efêmera, ficam muitas coisas, os valores que a gente defende, as lembranças. Eu poderia refrasear a Adélia com uma questão, nunca as mesmas atividades, mas sempre a educação. Como educadores, que todos nós somos, aqui presentes, muitas atividades entram no nosso cotidiano, diversas atividades, às vezes infinitas atividades. Mas se tem alguma coisa que une todas as pessoas que estão aqui nessa sala, é o que permanece do esforço de todas essas atividades que a gente se envolve, que mas sempre a educação. A educação é a nossa primavera. A educação é a grande primavera que une todas as pessoas que estão aqui nessa sala e o objetivo da gente estar aqui. Eu fui convidada para falar do conceito do educativo do Museu das Minas do Metal. Essa casa que abriga, essa casa belíssima que abriga o museu, ela, na realidade, é um grande desafio para todos nós, mas, no primeiro momento, para mim, que foi o convite que a Helena me fez de participar da concepção do educativo. A primeira interrogação, quando a gente vai fazer o desenho de um programa educativo, é, principalmente, o que é essencial na educação, né? E eu acho que o fator essencial é o outro. Sempre que a gente vai criar alguma coisa em educação, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: para quem a gente está fazendo isso? Quem é essa pessoa que a gente vai receber? Quando, como um museu, a gente pensa quem vai ser esse visitante, uma das questões da modernidade que aparece imediatamente é como está o tempo de aprendizagem das pessoas. Como está o tempo, eu não digo o tempo burocrático, de se as pessoas têm hoje
a possibilidade de agendar uma visita ao museu, se elas têm um tempo do relógio para fazer isso. Mas principalmente esse tempo interno, essa disposição de atenção, essa disposição para ser tomada pelo encantamento dessa escadaria que vocês veem aí no museu, pelas reentrâncias dessa arquitetura, pela beleza, né? Como é que está essa nossa disposição subjetiva, como é que está essa nossa atenção? Essa questão é uma questão hoje debatida em todos os programas de educação, né? Todos os programas de educação, eles têm essa preocupação de como ter a atenção do aluno, do visitante, do outro, né? E aí, pensando nisso, eu acho que eu escolhi 2 objetos para trazer hoje para vocês que podem elucidar um pouco como é que a gente não solucionou isso, mas como é que a gente vem pensando essa questão de possibilitar a aprendizagem, de captar a atenção, né, dos visitantes. Então, eu queria colocar primeiro, são 2 objetos que são do nosso uso cotidiano, todo mundo conhece, mas que a gente não para muito para conversar sobre a influência que eles têm na nossa vida. Primeiro é essa daqui, o relógio de pulso, né? Então, o relógio de pulso, ele mostra um compromisso da gente com a sociedade. Então, foi marcado um horário, a gente, na realidade, ele mostra uma questão de uma coletividade, né? Ele cronometra o tempo, ele é uma medida do tempo. Medir o tempo não é uma coisa simples, foi uma coisa que historicamente foi se desenvolvendo, a precisão foi, alguns anos atrás, numa investigação acirrada dos cientistas. Hoje, para a gente, esse relógio é uma conquista já dada, mas ele está em todo o nosso cotidiano, a gente quase que não percebe ele. Na escola, por exemplo, ele está em muitas palavras que a gente usa. Então, cronograma, calendário, currículo, que vai dizer de uma duração, o currículo vai dizer, olha, na 5ª série você precisa aprender em determinado tempo tal conteúdo. A questão do tempo de lazer, o tempo de estar dentro da aula, a hora do recreio, o dia da avaliação, todas essas expressões mostram esse tempo cronometrado, né? Hoje, se a gente olhar para as pessoas de forma geral, a gente vai ver que algumas usam relógio de pulso, outras não. A juventude, na verdade, cada vez mais usa um outro elemento para sintonizar o tempo. Esse elemento é esse aqui, na realidade não necessariamente este objeto, mas o celular. Se você olhar os seus pais, os seus avós vão usar o relógio, mas seu filho, seu neto, vai dar, quando você pergunta a hora para ele, ele vai abrir o seu celular. Essa diferença entre relógio e celular é não somente uma diferença de objetos, mas ela é uma diferença da cultura do tempo. E eu vou tentar explicar por que isso interfere no educativo. Se essa cultura aqui, ela marca o tempo, esse dispositivo, ele traz outras possibilidades. Lógico que vai depender do celular, mas a criação do celular não é só para marcar o tempo. Ela é para você se relacionar com o tempo. Você pode ouvir música, você pode checar suas mensagens no e-mail, dependendo do dispositivo, você pode jogar um game, você pode baixar fotos. Isso significa que se você tiver uma consulta no dentista às 2h30 da tarde, você chegou às 2h, o relógio vai dizer que você tem meia hora entre o horário que você marcou e o horário que você vai ser atendido. Então ele marca 30 minutos de diferença. Esse aqui vai fazer com que você ligue para seu amigo, sua mãe, que você faça um jogo, que você escute uma música, ou seja, ele vai fazer você passar o tempo, passar os 30 minutos. Por que isso? Porque ele não é um dispositivo funcional, de uma única função. Ele é um dispositivo multifuncional. E ele trabalha com atividades
simultâneas. Ao mesmo tempo, você pode fazer diferentes coisas. Se a gente olhar para os jovens de hoje, a gente vai ver que eles fazem ao mesmo tempo muitas coisas. Eles escutam música e ao mesmo tempo veem ou escrevem alguma coisa. Eles, na verdade, jogam game e ao mesmo tempo conversam com você. Ou seja, eles já estão numa cultura multifuncional. Então, articular estes dois objetos é um pouco o desafio que foi construir, criar o programa do educativo. Por quê? Porque a gente queria, ao mesmo tempo, simultaneamente, ter uma exposição museográfica que é multimídia. Se vocês já percorreram ou vão percorrer a exposição, vocês vão ver que ela lida com uma linguagem quase que de mídia. Ela, ao mesmo tempo, tem vídeo, som, a imagem, o objeto, então ela já está dentro desse universo da multimídia. Mas a gente queria atrair também a possibilidade do educativo na escola, que o que a gente fizesse pudesse servir de ferramenta para o professor na sala de aula, quando ele está dando uma aula sobre história, Dom Pedro II, e falando sobre o Império, o final da época entre Império e República, e ele pudesse utilizar esse conteúdo. Então a gente quis casar alguma coisa que é de um conteúdo programado, específico, com uma exposição que é totalmente aberta. Se você andar na exposição do museu, você vai ver que ela tem uma lógica quase que de internet. Então você pode entrar na exposição por qualquer sala, qualquer sala, você pode navegar ou ficar divagando dentro do espaço do museu até ser atraído por alguma atividade, por alguma atração ali, e ficar naquela só e ir embora. Então a exposição do museu ela é completamente aberta. Quem já entrou para navegar na internet sabe que o perigo é se perder. Às vezes você entra para buscar uma informação, quando você vê, você já está vendo uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Essa é uma possibilidade de visita ao museu. O educativo está aberto, essa possibilidade de quem quer devagar pelo museu. Entrar, ver alguma coisa, sair, simplesmente voltar várias vezes para uma mesma sala, com o mesmo jogo que atraiu. Então, essa é uma disposição que está dada ao museu. Mas a gente também quis pensar no público específico das escolas que tem interesse em casar o currículo de história, de geografia, de artes, de ciência, com o que está na exposição. Para isso é que a gente desenvolveu roteiros. Os roteiros são justamente quando você entra nesse mundo da internet com uma pesquisa muito clara e já, vamos dizer, com as páginas selecionadas de onde você vai. Então, o que a gente está querendo é que esse museu seja aberto, ele continue e mantenha essa linguagem jovem, atual, de multimídia, mas que ele também possa estar comprometido com o currículo e com a disposição da escola de conteúdos mais programados, mais definidos. Para isso a gente conta com uma ferramenta que é o site. Dentro do site do museu tem uma área chamada educativa, onde a gente dá sugestões de roteiros. Ou seja, a gente dá ali possibilidades para o professor de história procurar conteúdos que estariam dentro do seu currículo, do seu cotidiano de sala de aula, mas que também estão dentro do museu. Então, esse casamento é a possibilidade de você fazer essa interrelação e essa interação. É fundamental, então, para a gente, a ferramenta do site. Até porque a nossa compreensão é de que a questão da educação não é uma visita pontual. A gente sabe que o processo da educação, ele depende de um contínuo. Então, o site é interação no sentido de você entrar, conhecer mais o museu e planejar a aula, mas também no sentido de depois que você fizer a visita, você poder alimentar esse site para outros professores, para outros alunos, mas principalmente
para dar uma continuidade de interação. Da mesma maneira que hoje eu estou à distância, por um site, interagindo com vocês, a gente quer que isso também aconteça com as pessoas que estejam vinculadas ao educativo. A gente até pensa o educativo do museu não como uma equipe só que trabalha no museu, mas de todos os educadores que junto com a gente aceitem esse convite, participem da construção desse educativo, aberto no sentido de que cada um pode trazer a sua experiência. Quer dizer, a gente está dando algumas sugestões de roteiro, mas o nosso objetivo é ter vários roteiros. Você veio, fez uma visita, descobriu ali que pela tua aula, com o seu grupo de alunos, conhecimentos novos, você poste isso, ponha isso dentro do site para que a gente tenha mais um novo roteiro. Então, o que a gente está aqui hoje, né, conversando e mostrando para vocês é que essa primavera, ela pode ser contínua por esse processo educativo. Quer dizer, são milhares de atividades que podem acontecer, muitas flores, a gente espera mesmo que seja muitas flores e frutos, que a gente tenha uma parceria muito rica, mas que ela só vai ser dessa riqueza, só vai poder acontecer desse jeito se a gente realmente tiver a participação de vocês, se a gente tiver essa participação, esse contínuo. A primavera depende dessa participação. Então, essencialmente era isso que eu queria falar, que o nosso grande desafio no conceitual do museu foi articular esses dois universos. E que o museu é uma casa aberta, com o seu site, inclusive, para que a gente possa estar trocando as experiências vividas dentro do museu. Para que o que vocês passarem, conhecerem, vocês enviem para a gente a partir do site e que a gente possa, com esses roteiros que a gente está criando, de possibilidades imaginadas de aulas de história, de geografia, de ciências, possam ser complementadas com a experiência de vocês de visita real. Então, muito obrigada pela oportunidade e depois, se tiver perguntas, a Ana Paula vai estar mandando para mim e eu posso estar respondendo. Obrigada mesmo por estar aqui nessa primavera. Você falou que a gente está dando umas fábulas de história. Ela estava aqui combinando o próximo passo. A gente está pensando, talvez seja interessante, de nada, Adriana, responde aí. Se vocês quiserem fazer pergunta para ela, que a gente faça agora, porque senão ela vai ter que ficar lá esperando a apresentação do Cláudio, né? Eu acho que seria bom se a gente pudesse, de uma vez, fazer as perguntas para a Adriana, a Ana Paula vai digitar e ela responde ali. Tá? A gente teria um outro sistema, que seria pelo Skype, mas perderíamos essa conexão. As duas juntas não iriam funcionar, de acordo com o nosso técnico aqui, o Ariel, por causa da microfonia, né? Então, vamos fazer pergunta para a Adriana, vocês podem fazer à vontade, e a Ana Paula vai mandar para ela e ela responde o livro para vocês, ok? Alguém? Eu quero fazer uma pergunta. Se além do perfil educativo, qual outra forma que ela vê de uso do museu? Além da questão da questão educativa, de que outras formas... Ok, Ana Paula. Bom, eu não sei se eu entendi, assim, o perfil educativo, acho que o museu quer fazer essa interação educativa no sentido da relação com as escolas, mas a gente entende o educativo como o processo de aprendizagem ele dá independente da escola. Então, eu acho que você aprende o novo desde que você entra na porta do museu, né?
Agora, o museu, além de tudo, por participar do circuito cultural da Praça da Liberdade, ele tem um apelo turístico. Ele é um cartão de visitas para pessoas de outros estados, de outros países. Eu acho que ele vai ser uma referência, inclusive, dentro do Brasil para outros museus. Então, eu acho que o museu ele tem muitos usos, né? O uso do museu. Eu acho que ele tem muitas possibilidades, muitas potencialidades. Educativo como essência, porque toda a expografia está destinada a trazer uma análise, um pensamento, aguçar os sentidos até, porque essa relação com a própria tecnologia, na hora que você está numa sala como o Eliezer, virando, né, os conteúdos de uma maneira totalmente virtual, você está ali fazendo um jogo com a tecnologia, que isso também é um conteúdo do museu, né? Então você está lidando com essa nova tecnologia de uma maneira lúdica, desmistificando isso. Então eu acho que o museu ele tem principalmente um aspecto de referência na sua linguagem museográfica, referência na sua arquitetura, referência e nesse sentido ele é multiuso também. Ele pode ter muitas disposições, muitas utilidades. Não sei se eu vou conseguir responder ao Luiz, mas qualquer coisa você pergunta de novo. Ok, Luiz? Eu queria só completar que eu acho que é interessante essa pergunta assim, é claro que nós estamos no espaço cultural, né? Certo? O museu é um espaço cultural, não estamos no espaço escolar, né? Então, o espaço cultural, ele precisa contemplar toda a gama de atividades destinadas a equipamentos culturais, né? Entretenimento, o guardião da memória de determinado conteúdo e outras ações que o museu possa fazer também dentro dessa área que é cultural. Mas eu entendo também, Luiz, que qualquer coisa que a gente faça, mesmo que seja, vamos imaginar que o museu vá promover uma série de concertos, né? Imaginar isso, né? Mesmo assim, a gente entende, eu entendo isso, acho que a Adriana também, que precisa ter sempre um cunho educativo, né? Então, assim, um espaço cultural, guardião da memória, não pode se furtar, não pode fugir do compromisso com a educação, porque senão chama as pessoas para uma contemplação. E a gente quer que as pessoas, além de contemplarem, elas possam aprender, né? Então, acho que essa é um pouquinho a dose que a gente está colocando nesse museu, né? Para tudo, então, imaginando a cena de que nós teríamos aqui, todas as últimas terças-feiras do mês, alguma coisa ligada à música. Mesmo assim, eu acho que tem um jeito de antes ou depois dessa apresentação musical, alguns dados serem passados, algumas informações serem passadas para aquela plateia, além de se deliciar com uma boa música, ela possa entender melhor a respeito desse ato cultural, né? Então, esse é o nosso compromisso nesse museu. Oi? Que nosso desafio para ele ou para a Adriana? Não, Para a Adriana. Adriana. Peraí. Qual que é o seu nome? Célia. Prazer, Célia. Já pode falar? Pode. Porque o nosso desafio é sempre trazer as pessoas para o museu, né? E o museu está no corredor cultural, no espaço nobre da cidade, né? Nosso público são as escolas e aquelas pessoas assim, que fogem desse público tradicional de museu, as pessoas idosas, outro público que não este convencional. Como que o museu, eu sei que esse é um desafio para todos, mas como especificamente aqui vocês estão pensando neste público, em atingir este público que não é o turista, não são os alunos das escolas, não são os professores de história, né? Mas aquelas pessoas que talvez nunca tenham visitado o museu e que passam aqui
tenho esse prédio belíssimo, né, com muita tecnologia que a gente sabe que tem. Como é que o museu está pensando, através dos projetos educativos, para esse público específico? O público não convencional. Não convencional, exatamente. Então, como aquela pessoa que nunca foi no museu. Acho que é a criação de um outro público, talvez. Talvez que não isso seja não as escolas. As escolas. Criar o costume de ir ao museu. Eu acho que a questão da cultura dos museus, Célia, é um grande desafio do Brasil. Acho que a gente não tem, na realidade, um costume de ir ao museu como ir na casa do vizinho. Né? Eu acho que essa familiaridade com o museu é alguma coisa que nós, educadores, temos que desenvolver até em nós mesmos. Quantas vezes a gente fizer por ano, quantas vezes a gente vai no museu de arte, quantas vezes a gente entra no museu para fazer aquilo que eu falei, para simplesmente devagar, para andar à procura de uma coisa que a gente não sabe nem o que é. De repente a gente encontra ali uma resposta ou é questionado. Então, primeiro eu acho que essa disposição de entrar no ambiente do museu é uma coisa que não é um hábito, não é um costume nosso. Para isso virar costume, como para todas as coisas virarem costume, a gente primeiro tem que desmistificar esse espaço, torná-lo agradável, acessível, né? Então, mais assim, criar dispositivos para atrair esse público. Muitas vezes, no caso das escolas, uma grande dificuldade é o transporte até para chegar, mesmo sendo gratuito. Muitas vezes a escola não tem condição de transporte, então os museus têm feito um esforço de, além de fazer com que tenha seja para a escola pública ou para onde seja gratuito, ter um ônibus ou uma ajuda de custos para chegar, um lanche, ou seja, criar essas condições. Quando você dá essas condições, eu acho que o primeiro empecilho, que é um empecilho material, ele já está resolvido. Né? Para você chegar no segundo, que é fazer com que as pessoas se sintam à vontade dentro do museu. Então, muitas vezes eu gosto que na primeira visita a gente não tenha um roteiro tão fechado, porque as pessoas ainda estão no encantamento com coisas básicas, que é a escada. Eu lembro uma vez que eu levei crianças pela primeira vez no teatro, achando que o espetáculo ia ser a grande questão, e o banheiro foi o grande desafio, porque as crianças nunca tinham visto pias inteligentes, que você põe a mão e sai a água, ou seja, eu achando que o teatro, ou mesmo quando eu levei as crianças num outro programa cultural de cinema, e eu não conseguia fazer com que eles saíssem da escada porque tinha carpete, ficar deitado no carpete era uma grande experiência. Então, eu acho que quando a gente tem públicos recentes, no sentido de primeiros marinheiros de primeira viagem, os encantamentos deles, às vezes, são com coisas que a gente não imagina no planejamento. E a gente precisa dar essa possibilidade de acontecer. Porque só a desmistificação, ou como qualquer coisa na nossa vida, né? Meu primeiro beijo, por exemplo, foi um desastre. Né? Eu acho que tudo que é primeiro, ele passa por outras variáveis que não só o conteúdo da exposição, né? O que seria o ponto central. Muitas vezes o primeiro beijo não foi agradável, né? Então, por quê? Porque passou por um monte de outras questões pessoais que de desajeitada até não entender muito bem o que estava acontecendo. Então, eu acho que também essa questão da novidade, ela precisa ser superada. Depois que a gente vai a primeira vez num ambiente desses, a gente começa a entender alguns códigos e isso vai ficando você vai ficando cada vez mais à vontade para poder realmente explorar o conteúdo. Então, eu acho que a política de incentivo aos museus, ela é importantíssima, porque ela faz com que a gente ganhe essa familiaridade. Né? Já é muito bom que no Brasil a gente tenha essa abertura às possibilidades do gratuito para as escolas públicas,
para algumas entidades, porque a gente está falando de cidadão comum, alguns adultos, então tem SESC, Senacs. Então eu acho que você pode ter essas primeiras experiências. Uma outra coisa é a possibilidade das visitas virtuais, quer dizer, o site, que o Cláudio vai apresentar depois, ele já entra em algumas salas. Hoje em dia a gente já tem a possibilidade, por exemplo, de ver filmados, né? Então, por exemplo, a gente pode baixar vídeos que foram feitos, por exemplo, a visita do Aécio já está no YouTube, né? Então, você também pode ajudar na primeira visita, trazendo quais são as expectativas que as crianças têm ou que as pessoas têm para a visita. E trabalhando esse primeiro encontro, fazendo alguns exercícios que ajudam também a pessoa a se orientar. O mapa do local é muito importante, né? No caso do museu, que está dentro de um circuito, a gente tem a praça, então às vezes você pode fazer também visitas antes de chegar ao museu, ao próprio território em volta do museu, ao próprio contexto do museu, né? Da própria praça, da própria situação do prédio, olhar o prédio de fora. E aí, lógico, a gente sabe que depende muito de onde você está localizado. Às vezes fazer uma visita já é difícil, mas ainda fazer duas, bom, aí a gente tem que pensar nessas outras possibilidades do virtual. Por isso que a gente tem no site a possibilidade de trabalhar com o conteúdo não necessariamente presencialmente, né? Eu acho que isso também dá uma grande riqueza. A visita é fundamental, mas o conteúdo ele não está atrelado somente à visita presencial. O conteúdo vai estar à disposição em visitas virtuais e essas talvez possam ser feitas com uma frequência maior. E para vocês? Eu queria fazer uma observação. Eu acho que essa conquista de um público que não, um público direcionado... Qual o seu nome? Cláudia. A visita do público que não necessariamente o direcionado das escolas, né, para as quais a gente se empenha no sentido de criar um projeto educativo, de formar monitores, de fazer oficinas e de montar um material didático, isso aí é mais ou menos esperado. Mas nessa experiência da visita ao museu, da visita a uma exposição, existe uma experiência que é fundamental e que ela é feita através da contaminação. É uma contaminação surpreendente, que você não sabe de onde ela vem. Por exemplo, ultimamente há 4 meses eu estava desmontando uma grande exposição que eu fiz no Palácio das Artes e eu estava tomando cuidado com umas peças, que eram umas peças de antiquário que me foram emprestadas para compor o módulo da exposição. E então se aproximou de mim um guarda, um segurança que fez o tempo todo parte da segurança, da equipe de segurança da exposição. E ele me disse assim, Dona Cláudia, eu queria dizer uma coisa para a senhora. Eu queria dizer que essa exposição me ensinou tudo, mas tudo sobre o meu povo. Porque a exposição tinha um viés muito forte com a cultura negra, das mulheres negras. Tanto é que eu trouxe toda a minha família para ver, e trouxe todos os meus vizinhos, né? Então, esse tipo de contaminação, ela é sempre inesperada, né? E você não sabe de como e de que maneira você faz com que ela aconteça, porque ela acontece inesperadamente e de uma maneira surpreendente, que você nunca sabe de onde pode vir. Só quer falar, Luísa? Eu queria completar. Eu acho que essa questão da contaminação que ela falou acontece muito e aqui no museu especificamente a gente está tendo uma experiência muito bacana com relação à museografia, porque é uma coisa muito diferente que as pessoas não têm o hábito de frequentar museus que não têm uma museografia
tecnologia baseada em objetos físicos, que a gente não tem isso aqui. É uma coisa mais voltada para multimídia, para tecnologia, e aí as pessoas chegam aqui e elas se espantam, só que é um espanto voltado para o lado bom. E aí gera isso que ela falou da contaminação, porque as pessoas chegam aqui e a gente escuta muito. Nossa, mas eu não esperava que eu fosse ver uma coisa dessa. Mas é legal. E museu as pessoas acham que não é legal. E museu pode ser legal, pode ser divertido, pode ser bacana, pode ser uma coisa que você faz para se distrair no domingo à tarde, entendeu? Então a gente está vivendo isso aqui de um público que se atrai pela tecnologia e que antes não ia no museu exatamente por ser uma coisa mais parada, mais monótona às vezes, né? Só uma coisa que eu queria lembrar, que o museu ele abriu ao público em 22 de junho, né? E as escolas estavam no período de pré-férias ou provas, etc. Então, nós não tivemos uma visitação expressiva de escolas entre 22 de junho e princípio de agosto. E o museu teve um público de aproximadamente 12 mil visitantes avulsos nesse período, que é muito surpreendente. Então, o que eu gostaria de acrescentar a essa discussão, que já a Luísa já introduziu, que é um pouco a forma de fazer a exposição, né? É comum os jovens saírem daqui tuitando para os colegas, aconselhando a visita ao museu, e as pessoas mais idosas perguntar para os monitores aonde está o museu. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma quebra total de paradigmas com essa forma que o Marcelo criou de fazer a expografia, né? Tanto a forma física como a própria tecnologia que ele usou no museu. Os museus convidam as pessoas a colocar as mãos para trás. Esse museu convida as pessoas a colocar as mãos em ação. Então, tem coisas que já estão mudando um pouco o convite, né, a visitação. Eu concordo, Célia, com isso que você falou, e talvez seja uma das coisas que nós temos que começar a pensar. Porque se a gente não começa levando as nossas crianças a museus, é muito em função além de todas as dificuldades que a gente sabe que as escolas têm, é uma falta de prática que nós temos cultural de visitação a museus. Então, se o aluno da escola é regido ou guiado no seu conhecimento por um adulto, e esse adulto não tem experiência, né, de vivência em espaços culturais, não só museus, inibe um pouco levar as crianças. Então, assim, o que eu sinto que a gente precisa fazer é mudar geral essa história. E, quem sabe, não são as próprias crianças as nossas iscas para trazer outros públicos, né? Porque tem acontecido isso aqui. As crianças são as primeiras que querem deixar coisas escritas nos nossos livros de visita. E sabe o que elas escrevem muitas vezes? Eu vou falar para o meu professor vir aqui. Então, nós temos a esperança que os alunos tragam os pais, os avós, né? Que os jovens façam a mesma coisa, ou seja, a gente pode pegar esse público, vamos dizer, um público avulso de museus, através até do público escolar, dependendo da forma como o museu se organiza para esse encantamento ou para essa ação, né? Fora isso, eu acho que a Adriana respondeu, estamos no circuito cultural, estamos na Praça da Liberdade, estamos num lugar onde normalmente os turistas vêm, né? Outra coisa surpreendente desse museu, nesse período também nós tivemos visita de pessoas de 33 países diferentes. Imagina, um museu bebê, recém-nascido, com 2 meses, receber representantes de 33 países. É muita coisa também, não é? Então, assim, são novidades. E que, se vocês também, outros, né, interessados em trazer público para o museu, tiverem ideias, nós estamos abertos a ouvir. Oi? Eu sou do Espaço de UFMG do Conhecimento, que também inaugurou há pouco. E a gente estava lendo um caso lá que fizeram assim a pergunta: quando você pensa em museu, o que você pensa? Aí a resposta era coisas velhas. Então eu acho que Isabela. Então eu acho que não é o caso daqui, nem é o nosso caso, porque a gente também está muito ligado à tecnologia e ao conhecimento.
né? Mas esse público, eu acho que o grande estudo que a gente deve fazer, porque lá a gente vai muita escola e a gente percebe isso também, que as crianças falam, vou trazer meus pais, e muitas vezes levam. Tem criança que vai lá toda semana e vai levando colega, mas realmente eu acho que são duas coisas. Primeiro que a gente está no centro-sul da cidade e são prédios muito bonitos, rebuscados, então isso já gera um medo, um distanciamento de um público normal. E segundo é que não tem essa cultura mesmo, né? Então eu acho que é uma quebra total de paradigma, sim, mas ainda falta quebrar essas duas pontes, sabe? A pessoa sentir a vontade que ela está entrando no lugar que é dela, né? Porque o museu que ela pode e ela é bem-vinda. E é dela, é para ela. Então eu acho que a grande dificuldade é essa, porque a escola, a gente sempre vai ter um público de escola, né? Mas também é legal as pessoas se apropriarem do lugar, entendeu? O cidadão, tipo assim, esse museu é da minha cidade, porque eu sinto também, as pessoas que eu convivo, muitas delas não vieram aqui ainda, entendeu? Meus amigos, os pais dos meus amigos, e assim, o público que realmente frequenta é a escola. Né? Então você concorda comigo que a escola acaba sendo o que chama, né? É o que chama. Porque assim, eu me recordo, nós fizemos um trabalho já bem extenso em um outro museu da cidade, que é o Museu de Artes e Ofícios. Uhum. E tem parte aqui da equipe da monitoria que trabalhava comigo lá. Então é a mesma coisa, assim, mudando o ambiente. Lá é a Praça da Estação, onde a maioria dos trabalhadores passa, né? Por causa do metrô, do terminal dos ônibus. Mas as pessoas também achavam que elas não podiam entrar naquele museu. Como que nós vamos entrar num prédio tão maravilhoso, tão suntuoso? Isso não é pra gente, né? E foi quando a gente começou a receber o público de EJA, às quartas-feiras à noite. E era muito comum ouvir daquela sala lotada de trabalhadores que passaram a infância trabalhando e depois de aposentar estão se alfabetizando, que aquele era o primeiro museu que entrava na vida. E, por sorte, eles conseguiam se ver, né, naqueles objetos, que são objetos do dia a dia, né, dos ofícios das mulheres e homens, e conseguiam se enxergar ali e conseguiam ter uma boa transferência com uma coisa chamada museu, né? Então, assim, são pequenas coisas que eu acho que os museus podem fazer para reverter essa história. Então, por exemplo, é o dia gratuito, né? Se o impedimento é a falta de recursos, os museus têm um dia gratuito, vocês também vão ter lá, né? Por enquanto nós estamos sem cobrar a entrada, né? Mas depois que tiver, um dia o museu não cobra. Tem esses programas à noite que normalmente atendem a um público também diferenciado. Tem os programas culturais que acabam trazendo a pessoa para o museu para uma determinado evento e a pessoa acaba visitando o museu, ou seja, acho que é um esforço que todos temos que fazer em conjunto, professores, né, o pessoal dos equipamentos museais. Então é um esforço que tem que fazer para a gente reverter, porque afinal de contas, se Belo Horizonte tinha 18 museus, depois do fenômeno circuito, nós vamos ganhar 12. Então imagine, quase 100%. Precisa de ter alguma coisa, senão, né, nós vamos ter equipamentos maravilhosos sem público, né? E não é isso que nós desejamos. Quer falar, Cláudia? Pelo seguinte, quando as experiências narradas, né, pela Cláudia e pela Isabela, acho que passa muito pela identificação. A coisa da cultura, ela vem da identificação. A cultura, ela só existe à medida em que você se identifica com aquele objeto e se apropria dele. Eu acho que o museu é muito isso, e a identificação ela vem com a linguagem. Você só consegue atingir a pessoa se você fala. Na verdade, eu queria... vamos esperar a Adriana responder então. A gente está falando, esquecendo. Porque, só para esclarecer, ela não tem o retorno do áudio. Então, a Ana Paula que está aqui escrevendo para ela, então ela perde pouco tempo. Ela não sabe o que está pensando no ambiente. Posso falar, Cláudia? Eu acho que à medida em que os equipamentos culturais, os museus, eles falam uma linguagem diferente, uma linguagem que quer ser entendida, né, que vai ser entendida por
máximo de pessoas, ele vai alcançar um público maior. No caso da Cláudia, eu achei interessante porque é um caso clássico de identificação. A pessoa se identificou naquela exposição da arte negra, da cultura negra. Ela se viu ali, ela viu a si mesma na comunidade. Mas ela se viu de uma outra maneira, o que é mais importante. O que é mais importante, ou seja, é aquele senso, né? Eu participo dessa cultura, eu faço parte dela. E quando você usa uma linguagem digital, uma linguagem contemporânea, né? Porque se a gente for pegar esse exemplo de museu, que você bota a mão para trás e vê dentro de uma vitrine de vidro, isso é lá do século XIX, isso já não faz mais parte da linguagem do século XX e XXI. Então eu acho que o museu muda a identidade, ou seja, muda a linguagem, ele vai atingir, com certeza, um público muito diferenciado e muito maior. É isso, gente. Agora vamos ver o que a Adriana vai falar. Eu queria estar complementando justamente essa questão da interatividade do pertencimento. Como eu falei, a questão do celular. Eu fui numa exposição, final de semana passada, que está acontecendo aqui na minha cidade, sobre a Cleópatra. Uma das coisas que eu achei mais interessante da exposição é que tinha espalhado durante toda a exposição se você gostou dessa exposição, entre no Facebook, filme com o seu celular e convide um amigo. Então, hoje em dia, com esse fenômeno das redes sociais, dos jovens em Twitter, Facebook e tal, existe uma outra forma de você compartilhar uma visita, né? E isso é muito interessante, porque a própria exposição, já percebendo isso, essa possibilidade, ela já autorizou filmagem, troca, já pôs esse endereço da exposição no Twitter, no Facebook. Então, ou seja, essa rede de interatividade que a gente estava falando, da diferença do relógio de pulso para o celular, é porque hoje em dia, né, não só, como a Helena disse, as crianças chegam entusiasmadas e contagiam, mas você tem os acontecimentos sendo mediatizados, ou seja, informados, não só pela televisão, pelo rádio, pela instituição. Qualquer coisa que acontece hoje vai parar no YouTube, no Facebook, ou seja, nessas redes, onde o próprio sujeito é que gera a informação. Então, eu acho que a gente também, no educativo ou mesmo na administração de museus no Brasil, cada vez mais vai acabar tendo que lidar com essa tecnologia que está não só na exposição como conteúdo, mas que está cada vez mais no nosso cotidiano de relacionamento pessoal. Então, eu acho que essa também pode ser uma ferramenta de pertencimento, como eu hoje estou pertencendo a essa fala, não tanto presencialmente. Então, a gente englobar isso, eu acho que pode dar um bom salto da gente estar podendo fazer essa interação à distância. Isso eu vou de novo reforçar. Gente, vamos usar o site não como uma ferramenta simplesmente de pesquisa e de folder, mas de interatividade. Eu acho que quanto mais a gente usar essas ferramentas, mais a gente vai poder avançar nessa troca virtual, que também é boa. Alguém quer completar, fazer um comentário? Quando vocês falaram em cidadão comum, né? E quando a Cláudia, né, citou o caso do vigília, né, do vigilante, eu me atentei que muitas vezes é interessante que o museu tem uma política de incentivar os próprios funcionários a participar, a se identificar com o local que eles estão trabalhando. Então, por exemplo, um prédio igual esse teve que ser reformado, restaurado. Ele teve uma grande equipe de trabalhadores que passaram aqui. E hoje ainda envolve uma grande equipe de trabalhadores, que não necessariamente os monitores, a administração, que está mais envolvido com a questão da educação e com a identidade do próprio museu. Mas temos o pessoal da manutenção, da portaria, da vigilância, que também é interessante se o museu passar a desenvolver um olhar diferenciado para esses trabalhadores e convidá-los a participar do museu, a se identificar com o museu, a participar e trazer outras pessoas para a família, igual você falou, os amigos, os vizinhos, para conhecer o museu. É uma forma de ir implantando essa cultura de visitar os museus, né? De conhecer um outro espaço onde que ele também pode participar, que também pertence a ele.
Eu queria fazer um pequeno depoimento, porque eu tenho a honra de trabalhar com a Helena nesse processo dos museus aí já há algum tempo, e ela estava falando a história do Museu de Artes e Ofícios. Nós fizemos um vídeo lá que até hoje me emociona aquele vídeo. Eu também, toda vez que eu vejo eu choro. Porque são depoimentos belíssimos de pessoas, e naquele momento ali, fazendo aquilo, eu tive uma percepção muito interessante, porque a gente sempre tem a impressão do museu como coisa do passado, e ali deu um clique que eu fui entender o museu como coisa para o futuro. Quer dizer, que é um conceito pouco entendido pela maioria das pessoas, dessa coisa do museu como coisa para o futuro, porque ele preserva o passado, levando aquilo para o futuro. Essa relação dela falou com o tempo, quer dizer, a cultura do tempo. Se as crianças, que eu acho assim, por exemplo, na verdade a tecnologia tem duas formas de ser abordada aí, porque mesmo gostando muito de tecnologia, tem gente jovem que gosta de recordar. Então, quer dizer, a gente trabalha com os dois extremos dos nossos sentimentos, né? Quer dizer, é você tanto olhar para o futuro, usar o celular para filmar e convidar o seu colega, como você olhar para o passado e entender um pouco a nossa história. E tem um aspecto nisso que você está falando aí, que eu percebo, que eu tenho intuído, e conversei com algumas pessoas a respeito disso, pessoas ligadas à área cultural, especificamente museu, é que existe uma nítida necessidade atual das pessoas de ter o concreto, da concretude, de tal maneira que a virtualidade ela está tão presente na nossa vida, nós estamos tão mergulhados, embebidos de virtualidade, que existe um desejo recôndito da concretude, de isso que você está falando, de você ver o objeto. Vamos falar do Museu de Artes e Ofícios. O que a gente vê ali? A gente vê objetos, a gente vê ferramentas de trabalho, toda sorte de objetos de produção que pertencem a 2 séculos, a 3 séculos, e que são comoventes, né? Então, eu acho que é um equilíbrio entre a virtualidade propiciando a divulgação disso, a disseminação disso, e a possibilidade de chegar perto desse concreto. Só para todo mundo entender, o Luiz está falando um pouco sobre essa experiência dessas pessoas muito simples, muito mesmo, que nunca entraram em museus e que tomaram coragem, apesar da idade. Pra vocês terem uma ideia, lá tinham alunos de mais de 80 anos se disponibilizando por esse tempo da vida para aprender a ler. Então nós estamos falando de uma coisa bem diferente. E o que o Luiz está relatando, porque ele é que filmou a visita desse grupo um dia no museu, e depois, 9 meses depois, o museu convidou-nos a voltar ao museu. Eles fizeram uma visita normal, numa noite, preparada para eles. 9 meses depois, eles voltaram. E nessa volta deles é que nós nos demos conta que em 9 meses eles aprenderam a ler. Porque na primeira visita, alguns eram silábicos, outros silábico-alfabéticos, e poucos sabiam formar uma frase. E eu cometi um erro, que foi uma sorte, de fazer uma chantagemzinha, dizendo o seguinte: vocês mandem um relatório da visita, que o museu vai enviar a foto da visita de vocês. Só que eles não sabiam escrever. E foi um apelo. A visita foi tão importante para a vida deles, que eles passaram a cutucar essa professora diariamente, que eles tinham que aprender muito rapidamente a escrever, porque eles precisavam de mandar o relatório para o museu. Eles mandaram? Eles não só mandaram o relatório para o museu, como eles entraram no concurso de contos da prefeitura. E um dos alunos foi premiado nesse concurso. Então, assim, eu acho que dá para a gente pensar muito, mas nós vamos ter que cortar aqui, porque senão o nosso amigo Cláudio não vai falar. Mas eu acho que dá para a gente pensar muito que papel é esse que os museus têm na atualidade. Né? Nós pensar em avançar nas propostas dos museus, né? Nesse sentimento de pertinência, né? No sentimento
de pertencimento, eu pertenço. Essa história que está sendo contada no Museu das Minas e do Metal pertence a todos nós, brasileiros, mineiros, né? Pertence a todo ser humano, na medida que cada um de nós precisa dessa história para viver, para habitar, né? Para uma série de coisas da nossa vida. Deixa eu fazer um comentário. Vou pensar se você vai poder falar. Sobre os sentimentos, né, do futuro e do passado. É incrível que tem uma parte aqui no museu que das poucas vezes em que eu estive lá, eu também me emocionei muito. Que é a tabela periódica, que é futurística, que é bacanérrima, que todo professor fala que é o futuro do ensino de química. E vários adultos lá também se emocionam e falam, poxa, se na minha época eu tivesse uma tabela dessa. Então, assim, querendo ou não, ele também suscita sentimentos do passado. Né? Essa coisa da afetividade, do nostálgico, de dizer, poxa, eu lembrei da época que eu aprendi química e que bom que a gente tem isso hoje. Então, eu acho que o museu, sim, a ponta do futuro, essa vitalidade está aí, nós não podemos negar, mas não por isso que nós possamos ter saudosismo e nostalgia no museu do futuro. É isso, gente. Bom. Queria apresentar então o Cláudio Santos, que é formado em comunicação pela PUC de Minas Gerais, me formou em 1993, a turma toda aqui é jovem. Ele é diretor do Núcleo de Mídias Interativas da Volta, vice-presidente da Fábrica do Futuro, que a gente vai ter, né, a palestra hoje à noite, não percam, às 19 horas, com o presidente da Fábrica do Futuro, que é o César Piva. E da Fábrica do Futuro e Residência Criativa do Audiovisual. Ele é coordenador de design da REPER, Residência de Pesquisa Interdisciplinar Avançada, que integra a rede Vivolab. Ele é professor da Escola de Design da UENC. E, além disso tudo, a gente também tem uma trajetória aí, né, Cláudio? Muito boa. Eu acho que essa apresentação aí dá para conectar tudo, fazendo outras conexões aqui. Primeiro, boa tarde, acho que é uma ótima oportunidade, né, porque eu acho que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo é o Skype. Agora eu estou ligando para ela, podemos ouvir, tá? Então, assim, é muito interessante e uma grande coincidência, né? O IBRAM está pensando nesse contexto das redes sociais, das mídias sociais, só que o nosso envolvimento e o meu envolvimento com essas tecnologias, ela já vem de longa data, né? E quando a gente encontra, né, a nossa empresa com a Helena e que a gente consegue viabilizar um projeto dessa natureza, assim como a gente conseguiu viabilizar os terminais multimídia lá do Museu de Artes e Ofícios. Foi uma primeira experiência, né, num contexto muito específico, né, a gente tinha uma limitação psicográfica, por ser uma tela, né, às vezes um pouco democrática, mas enfim, dialogava com exposição permanente, já foi uma experiência muito rica, né, e aí a tecnologia evolui e a gente tem a possibilidade hoje de poder transformar a possibilidade da experiência de um museu, né, expandindo as próprias paredes do museu. Né? Então isso é muito rico. Eu tentei resumir hoje de uma forma muito sintética o que seria essa nossa proposta com esse site. Né? Eu coloquei que ele é um ambiente digital colaborativo que abre janelas, gera conexões, expande o museu e amplia as possibilidades de aprendizado através do diálogo entre a experiência presencial e a geração e troca de conteúdo no espaço virtual. Né? Então a gente chega a essa ferramenta com uma potencialização da própria experiência que se tem no museu. Né? E ao mesmo tempo de abrir tanto conexões quanto novas propostas de interação. Né? Então, assim, até conectando um pouco com a conversa, essa trajetória que eu estou falando da Fábrica do Futuro, a gente vem de uma trajetória de realizar mesmo residências criativas para a produção do audiovisual. Né? A Fábrica do Futuro é sediada presencialmente em Cataguases, a gente tem uma base aqui em Belo Horizonte, mas ela faz parte de uma rede nacional a partir dos pontos de cultura, né? Implantada aí pelo Ministério da Cultura. Então a gente já vem há mais de 5 anos, né, experimentando essa forma de ensinar as pessoas a fazer alguma coisa, né, utilizando tecnologias contemporâneas. Né? Então essa residência de Cataguases, ela vem para Belo Horizonte com esse nome de Residência de Pesquisa Interdisciplinar Avançada,
por coincidência, ela está sendo inaugurada hoje também, agora, nesse mesmo momento. Né? A professora Regina Mota, que vai falar aqui com a gente hoje à noite também, mais o César Piva, também vieram para a inauguração da residência aqui em Belo Horizonte. A gente inaugurou ontem, fez uma festa de inauguração, e hoje ela está sendo a aula inaugural agora, o encontro inaugural, não chamo de aula, o encontro inaugural agora, às 2 horas da tarde, na sede lá da residência. No qual a proposta é trabalhar com jovens profissionais, né, utilizando a experiência, a metodologia de encontros presenciais, né, e a utilização de ambientes virtuais para sistematização do conhecimento e para difusão e para troca. Então, a partir dessa experiência que a gente já vem desenvolvendo nesses anos, a gente fez uma adaptação para essa proposta maravilhosa, pedagógica, né, e por toda a carga de importância, né, que a própria Helena traz para esse museu, né, de transformar o educativo realmente como o fio condutor, ou, né, o elo fundamental aqui do museu. Né. Então, assim, eu acho que eu vou explicar para vocês mais ou menos, e só tentando amarrar um pouco com a fala de vocês também, que eu notei aqui, por coincidência, assisti uma palestra com o Marcelo Tanques esses dias, muito legal, dentro do projeto Cultura Viva, foi uma série de debates sobre redes sociais, cultura digital, né? Isso está tendo discussão e formação de conhecimento a respeito disso que está acontecendo, né? Não é um modismo, né? As redes sociais deixou de ser uma coisa que todo mundo achou que ia ser mais uma brincadeira, e ela se está tornando um fenômeno, né? O próprio Facebook, como todo mundo cita aqui, vira o parâmetro disso, né? Mas na verdade são as mídias sociais a partir das redes que a gente já estabelece de forma presencial, né? Então eu vi uma palestra com o Marcelo que eu achei muito legal, no qual ele coloca o conceito de museu como lugar da inspiração, né? Porque a origem do museu vem da Grécia, que vem do lugar das musas, e que é o lugar da inspiração. Então acho que quando a gente vê um museu dessa natureza, e quando a gente propõe, né, a partir dessa concepção trazida pela Adriana, que a gente tem que criar um espaço virtual que, por natureza, pelo menos no primeiro momento, a gente tende a achar que é uma relação fria, distante, né? A gente tem que tornar esse ambiente virtual também em completo diálogo com esse espaço presencial, que ao mesmo tempo também que seja um lugar interessante, que as pessoas também queiram voltar, né? Que ele pode ser uma porta de entrada por lá para chegar por aqui ou vice-versa, né? Então é isso que a gente traz com essa ferramenta que a gente desenvolve aqui para o museu. A gente traz um pouco dentro dessa perspectiva, né? Dela ser uma potencializadora, dela ser mais uma janela, mais uma porta de entrada, né? E ela ser também um lugar que sistematiza, né? Sistematiza o conhecimento e possibilita a troca de conhecimento, né? Agora tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental, até antes de explicar mais detalhadamente, assim, mais pontualmente, um desafio que a gente encontra também, né? Assim, essa experiência que a gente vem fazendo lá nas residências e tal, a gente percebeu, e eu acho que é o grande desafio que a gente vai ter aqui agora com o museu, é que quando a gente constrói uma ferramenta dessa, ela não funciona espontaneamente, né? Então, assim, as pessoas entrarem numa rede social, geralmente elas entram primeiro por uma atividade mais sem compromisso, né? Para contar o caso que aconteceu ontem à noite numa festa e por aí vai. Agora, quando a gente propõe trazer uma rede social para um ambiente de formação, de educação, né, o desafio nosso é fazer com que essa rede viva de fato, né, que ela seja pulsante, que ela aconteça, que ela permaneça, né, que ela não seja só mais uma ideia e que isso passe e depois as pessoas não se apropriem disso, né, não se sintam pertencidas a esse lugar também. Então, eu acho que é interessante falar que assim, o Sérgio que está ali, o Sérgio participou do Museu de Arte Ofício, acho que ele não teve a oportunidade de conhecer, ele programou todos os terminais do Arte Ofício, e participa com a gente na Fábrica do Futuro, no Repia, ensinando os meninos que hoje programam esse site, né? E ele já passou o conhecimento dele. Hoje quem está programando esse site são jovens de 23 anos que desenvolveram todo o sistema e essa tecnologia que está aqui disponível hoje. Então, uma coisa que eu acho que o Sérgio, conversando com o Sérgio ontem, ele trouxe isso, que eu achei muito interessante, a rede é o uso que a gente faz dela, né? Então, não adianta, assim, hoje o César Piva, eu acho que tem uma trajetória muito forte, a gente achou bacana ele vir aqui hoje à noite falar o que é construir rede, né? Ele é um cara que constrói rede, né? Rede de projetos, rede, quando a gente, na minha descrição ali, eu coloco que a gente faz parte de um projeto patrocinado pelo Vivolab, né, uma empresa de telefonia que tem o objetivo também de construir rede. A gente está lá construindo uma rede de projetos, que
que é uma outra possibilidade de experiência. Aqui nós estamos fazendo uma rede de pessoas e instituições interessadas nesse assunto, nessa discussão. Então, assim, a rede só funciona se a gente souber fazer uso dela. Então, essa ferramenta, no primeiro momento, ela parece, pode ser um pouco... que a gente ainda não sabe direito o que ela é possível, mas à medida que você vai usando, você vai tendo a quantidade de possibilidades que você pode se apropriar daquilo. Ou isso que eu estou dando um exemplo. O Facebook pode ser simplesmente um lugar que você vai lá e posta umas fotos bacanas da última festa que você fez ontem com seus amigos, e é isso que você faz dessa experiência de rede. Como pode ser um lugar que pode mobilizar pessoas para uma ação política e por aí vai. Então, acho que essa perspectiva da rede era legal trazer. Hoje à noite, acho que a apresentação da Regina Mota vai ser muito interessante. Ela construiu uma linha de raciocínio muito interessante, trazendo uma historinha. Ela vai contar meio na forma de uma história também, que eu acho que já é, a gente até falou que isso poderia já ser a primeira sugestão, o primeiro roteiro, que, assim, de alguém que também que é educador, ela é professora, doutora do FMG, de mídias digitais e tal. Então, assim, vamos para o site agora. Quer ver? Posso estar aqui? Então, assim, quando a gente propõe, a partir de tudo isso, a gente tinha um grande desafio aqui, que era ao mesmo tempo assim, a gente tinha que construir uma ferramenta que fosse dinâmica, e que ao mesmo tempo que fosse estimulante, que fosse um lugar de compartilhamento, mas também que fosse informativo. Então a gente desenvolveu, e eu acho que tem um outro grande diferencial também que a gente traz, até a gente pesquisou muito os sites de museu para desenvolver esse site, e vimos realmente que a gente está trazendo uma proposta diferenciada, porque geralmente os sites de museu eles se limitam a informar o que tem no museu. E no caso aqui a gente está fazendo um site no qual o conteúdo dele é construído pelas pessoas que participam do museu e que se relacionam com o museu. Então, estruturalmente, a gente até colocou educativo aqui no primeiro plano. A gente criou um ambiente que se chama Mediateca. Todo o conteúdo que vai ser gerado por essa experiência do educativo é que vai construir essa Mediateca. Então, aqui nós vamos ter um banco de mídias, de textos, de áudios, de fotos, de vídeos, de links. E aqui a gente chamou de rede MMM, que é a rede do Museu das Minas do Metal. Então essa é a nossa rede. O site está num processo de construção permanente. À medida que a gente está implantando ele, o próprio programa educativo já percebeu necessidades, nós já estamos avançando em algumas coisas, mas ele também vai ter, não está aqui ainda, mas ele também vai se conectar com as redes externas, com o canal do Facebook do próprio museu, com o canal de Twitter do museu, enfim, ele vai ter essa conexão com essas redes externas, e com a rede interna. E aqui a gente tem um link que é o Visite, que traz as informações bem objetivas de horário, de funcionamento do museu. Uma parte de notícias, que é uma parte bem dinâmica. Tudo isso que a gente está vendo aqui na página principal, a gente considera como notícia. Então aqui a gente já está aqui anunciando a Primavera dos Museus, e é por aqui que as pessoas se cadastram. A gente pode ir mudando esse banner, o programa educativo tem autonomia completa de mudar todo esse conteúdo a qualquer momento. É um sistema completamente administrado. Então aqui a gente pode colocar até 5 banners que trazem informações diferenciadas. Aqui também esse conteúdo que está nessas caixinhas aqui, que são mais diretos, eles podem ser modificados também a qualquer momento, chamando para links externos ou para links internos do site. E a gente tem a parte de outras notícias, que a gente pode ter até 4 notícias em forma de colunas aqui, e na página principal a gente já tem as informações bem objetivas de utilização do museu. Então na primeira página a pessoa já tem um universo a explorar. Mas o grande barato do museu é aqui. Quando a gente entra no educativo, aqui a gente tem uma... Mistério. Então aqui que é o grande barato do museu,
né, que a gente tem aqui uma descrição do que é o programa educativo, e aí essa é a inspiração que a Adriana traz para a gente, né, que é muito bacana, que é essa curva de Moebius, a fita de Moebius, né, que ela traz a ideia do infinito, né, e parece que já foi feita uma oficina que vocês já fizeram aqui, né, eu acho que é legal, de repente até vocês relatarem qual é essa experiência, se pegar isso e cortar, né, se fizer essa fita de papel e fizer alguns cortes, ela cria elos independentes, mas que ao mesmo tempo estão conectados, né, então esse símbolo, né, acaba sendo o símbolo da proposta educativa do museu, né, então a gente mostra um pouquinho disso aqui nessa página, né? E aqui a página de roteiros, né? Como a Adriana explicou muito bem, né? Inicialmente o museu está propondo 3 roteiros virtuais, né? Nós acabamos de finalizar o segundo roteiro, o terceiro roteiro a gente está trabalhando ele ainda, estamos avançando nesse problema, né? Mas aqui que é o grande barato, porque aqui é o que o museu está oferecendo, né? De além do que já está dentro do museu. Então, essa experiência que a gente vai proporcionar aqui, que é uma experiência lúdica, feita em forma de ilustração, então é uma linguagem, né, para atrair jovens e qualquer pessoa, né, porque ela é animada, ela é uma linguagem rápida, a gente teve que pegar toda a inspiração e todo o universo da Adriana, que vocês imaginam, é uma loucura de rico, né, ela traz um monte de livro, um monte de referência, um monte de DVD, enfim, ela vem com uma mala dos Estados Unidos para a gente, e a gente tem o desafio de transformar isso numa coisa que seja de uma linguagem boa, gostosa, ao mesmo tempo educativa, né, e que seja fácil, de fácil acesso, com diferentes conexões, porque a ideia que a gente quer é que de repente os professores possam abrir isso aí numa sala de aula. As salas que têm conexão à internet, elas podem usar isso aí como um recurso de aula, né? Vem aqui no museu, vive essa experiência, vai para a sala de aula, pode usar isso aí como um recurso educativo, né? E aí depois o grande barato é a pessoa entrar na rede, ou essa instituição entrar na rede, e um grupo de alunos, ou um grupo de professores, ou de orientadores, podem produzir um conteúdo crítico a partir do que foram vistos, produzir novos conteúdos e enriquecendo o site aí do museu. Então aqui, a rede, gente, só para vocês entenderem, a rede, nós vamos formar essa rede aqui agora, né, assim, na quinta-feira. Né? Então as pessoas que se cadastraram aí, nós vamos fazer aqui um processo de dar uma pequena instrução de como que se usa essa ferramenta. É uma ferramenta muito simples de usar, né? Quem usa alguma ferramenta de ou blog, ou Facebook, é uma coisa muito parecida, muito próxima, então é uma coisa que faz parte já de várias pessoas que já utilizam essas ferramentas, né? O mais conhecido a gente desenvolveu, mas a gente vivencia isso também, tenta trazer similaridades para a apropriação de desenvolvimento. Mas essa rede aqui que a gente está chamando de colaboradores, ela vai ser de fato construída na quinta-feira, durante o dia inteiro, e à noite nós vamos lançar o site com uma rede construída aqui, né? Para as pessoas sabendo como utilizar a ferramenta. Que é aquilo que a gente falou, a rede é o que se faz dela. Se não souber usar isso aqui, ele vai ficar desse jeito que está aqui hoje, como a gente está apresentando. Né? Então, aqui nos roteiros, o primeiro roteiro que a gente teve que desenvolver foi essa ideia do Mama África. Né? Deixa eu pegar aqui. A gente parte de a gente faz um passeio, vamos ver se ele vai carregar. Então, assim, ó, só tecnicamente, antes da gente falar do roteiro especificamente, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Por exemplo, cada roteiro, olha só a riqueza que a gente tem. Para cada roteiro que o museu está propondo, a gente tem aqui um filmezinho, nós vamos passear nele. É feito em Flash, que é uma linguagem que a maioria dos computadores já tem, né? Em forma de desenho animado, mas na forma de infográfico. Só que ao mesmo tempo a gente também tem esse mesmo conteúdo que está aqui nesse desenho animado, que é uma navegação mais lúdica, a gente tem ele também na forma de hipertexto. Então esse conteúdo que está aqui dentro está aqui também, justamente para facilitar aquela pessoa que não conseguiu assistir isso aqui, ela tem uma outra forma de acesso, não tão lúdica, não tão bacana, gostosa, mas está aí o conteúdo disponível, né, com links, né, tudo hiperlinkado, né, de forma hipermediática, né. E ao mesmo tempo, com as mesmas características de blog,
aqui a gente já consegue enxergar as colaborações que foram feitas para esse roteiro. Então, automaticamente, você já consegue ver alguma contribuição, no caso aqui um texto, no caso aqui quem fez essa contribuição foi o próprio museu. Né? Vamos dizer assim, o museu também é um personagem da rede, né? um agente da rede, né? No qual aqui a gente já tem esse conteúdo riquíssimo, que qualquer outra pessoa pode chegar aqui e fazer um comentário nessa colaboração do museu. Então só aqui a gente já abre uma possibilidade de caminho infinito. Né? Mas o bacana mesmo está aqui nos roteiros, né, que está funcionando mal, tá? Então ele é uma historinha mesmo. Partindo de personagens que estão sendo trabalhados aqui dentro do museu de uma outra forma, né? Numa outra experiência, utilizando o espaço, né? As interações. Aqui a gente tem uma ambiente da internet, então a gente pegou aqui, né? A Adriana traz essa proposição da gente trabalhar com a Luzia e com a Chica da Silva, né? Associando ela a alguns minerais. Só que aqui a gente propõe uma navegação com algum grau de linearidade, né, do qual a gente vai partir aqui desde da terra primitiva, fogo e resfriamento, até chegar na herança cultural. Né? E aqui a gente tem subnavegações, no qual a gente tem uma história riquíssima aqui, que vai dialogar com o que o museu está trazendo também aqui de conteúdo. Né? Então, por exemplo, esse primeiro quadro, a gente começa a falar sobre a formação da terra, vai contar que a terra era junta, e que isso fez com que, né, tem uma teoria que os povos migraram ali da África e que formaram todos os povos, né? Isso também está sendo contado aqui, né? E aqui, olha como é que é bacana, como é que a gente abre janelas, mesmo aqui nesse espaço que é um pouco mais fechado, é um roteiro já sugerido, né? A gente fez essa coisa aqui que são as conexões. Olha só, esse assunto específico aqui, ó, que a gente está trabalhando agora, aquele quadradinho que a gente entrou ali, que é a terra primitiva, fogo e resfriamento, onde que ele se conecta com o museu? Olha que legal, ele se conecta nessa sala, no primeiro pavimento, e na sala que fala de matéria-prima. Né? Então aqui a gente tem imagens do próprio museu, um pequeno descritivo do que é a sala no museu. Né? A gente tem também aqui uma sugestão para os educadores, né? O que esse assunto pode ser tratado, aquilo que a Adriana falou, que existe uma preocupação de se lidar com o que os educadores estão trabalhando em sala de aula, né? Que é o currículo já sugerido. Né? Então, por exemplo, esse assunto aqui, ele se conecta com geografia e ciências naturais. Né? Então a gente sugere para o professor que isso aqui que ela está trabalhando pode trabalhar dentro das aulas, ó, que a escola está trabalhando, pode ser trabalhado dentro dessas aulas. Né? E tem esse outro aqui que é o na web. Então, além da gente trazer isso aqui, a gente expande trazendo outros links sobre esse mesmo assunto. Né? Então é essa ideia de abrir janelas mesmo. É o museu, né, daqui, presencial, abrindo janelas, né, para outros lugares que estão tratando do mesmo assunto. E que volta tem a ver com a fita, né? E tem a fita. A fita significa, a fita de Noé significa não tem dentro, não tem fora, não tem começo, não tem fim. Porque quando você faz a fita e começa a cortar, você não sabe onde começa e onde termina. Não tem dentro, não tem fora. Então, acho que essa é a ideia, né? Aí a gente vai, né? Aqui a gente tem o bacana aqui também que a navegação que a gente propõe, que é a própria experiência do museu também, ela não é linear, né? Mas o legal é que ele vai marcando para você por onde você já passou, né? Por onde você já passou, ele deixa ali um diamantezinho, né? Ganhou no show de milhão lá na grafia. Isso, que conecta lá com o quiz que tem dentro do museu. Exatamente, aqui tem um joguinho de quiz de pergunta e resposta.
né, que a gente faz essa conexão. Então por aqui vai né, de forma intermediática, você vai contando uma historinha muito rica, conectada com isso tudo, conectada com a experiência do museu, conectada com o que está na web, além disso. Né? E assim, se alguém achar que o que está falando aqui ainda está faltando coisa, aí que entra a história da rede. Né? Qualquer pessoa pode se cadastrar na rede e fazer uma colaboração, fazer um comentário, propor um novo roteiro. Né? Assim, todo mundo pergunta assim, é possível fazer um novo roteiro desse? É possível fazer um novo roteiro desse. O sistema permite incluir um outro flash. Só que quando a gente fala assim, a possibilidade das pessoas fazerem outros roteiros, né, as escolas, ele vai se dar mais no ambiente aqui do hipertexto e da mediateca. Né? Porque fazer isso aqui é um trabalho que exige um grau de profissionalismo, envolve equipe, pessoas e tudo mais. E aí? Eu acho que é importante disso também, Cláudia, assim, a possibilidade que o professor tem de trabalhar com os alunos na escola, ou a gente sempre está ligado à escola, mas vamos imaginar, a pessoa poder aprofundar o conhecimento, entender melhor que história é essa da Luzia que fala dos povos migratórios no Manganês. Né? Porque às vezes na atração, a atração dura 4 minutos. Né? E você só fica com aquelas curiosidades. Né? Então, assentado num ambiente mais tranquilo, que você pode realmente aprofundar. Aqui é um lugar de possibilidade de aprofundamento, porque a gente abre, a gente expande, e a pessoa vai estar no ambiente dela, calmo, né? Numa sala de aula, tem ali 1 hora para trabalhar com isso. Né? Mas exatamente, a gente avança aqui na historinha toda. Essa ideia da rede é que as pessoas troquem por exemplo, vem uma turma, o professor faz um roteiro, dali daquele roteiro surgiram questões, né? Aí eu posto as minhas contribuições, aí vem um outro professor, fala que ideia interessante, essa abordagem que o professor deu, a ideia é essa. A gente começar a fazer uma navegação horizontal. Porque assim, olha só, aqui, olha o tanto de conhecimento que a gente já está oferecendo, o museu já está oferecendo isso aqui. Com a rede de colaboradores, né, que aqui, vou mostrar a rede de novo aqui, a partir do momento que alguém se cadastra, né, a gente tem aqui o botão aqui, cadastro. Nós estamos acabando de formatar esse relatório de agendamento de cadastro, mas a partir do momento que qualquer pessoa pode vir aqui se cadastrar, né, vai passar por uma seleção interna, né, enfim, não chega a ser para seleção, mas né, pelo menos ter um conhecimento. Tem gente que não vai querer postar aí coisa interessante. Parâmetros de usabilidade. E aí tem as regras de aceitação, de participação da rede, né? Tem um código de ética e de conduta de redes e tal, que está disponibilizado aí. Mas enfim, qualquer pessoa se cadastra aqui, né, ela coloca a instituição que ela pertence, depois, no caso de agendamento, ela vai colocar se ela é um grupo que quer marcar horário. Vão ser 2 formulários diferentes, né, o de agendamento e de participação na rede. Né? Quando ela se cadastra, olha só, ela passa a ser um colaborador. Quando ela vira um colaborador, ela tem um perfil, igual uma rede social. Olha lá, no caso que eu estou pegando o exemplo do museu, que é o único que está completo, porque os outros a gente está montando e vamos finalizar isso na quinta-feira. Né? Então aqui, sobre mim, você tem uma foto, você tem aqui as características, de onde que é, de qual local, você tem uma pequena descrição, você pode colocar uma foto aqui a mais se você quiser. Né? E aqui, qualquer pessoa pode vir fazer um comentário sobre essa pessoa ou sobre essa instituição. E essa mediateca aqui, quando a gente entra dentro do perfil desse agente da rede aqui, essa mediateca aqui é relativa às coisas que ela postou na rede. Entendeu? Então, se você quiser ver o que o museu postou até o momento na rede, olha só, ele postou 9 textos, a gente chega aqui em qualquer texto. Né? Tem 33 links que o museu postou. Podem ser links internos ou externos, internos. E só para finalizar, e assim, então todos os perfis a gente vai ter essa visualização. Só que quando a gente entra no roteiro, olha só, quando a gente vai para o roteiro, a mediateca que aparece aqui,
é a mediateca de todo mundo que contribuiu para esse roteiro. Então foi separado por roteiro. Né? Então, assim, a gente criou essa condição, vamos dizer assim, como uma proposta, né? De tudo estar associado aos roteiros. Então, assim, o roteiro é o agente provocador. Né? Então, essa discussão que está sendo lançada aqui no Mama África, que dialoga com o museu, que dialoga com um monte de informação externa, ela está provocando uma discussão, uma geração de conteúdo, uma geração de mídias. Pois é, mas essas discussões, então, a proposta é aquelas que eu vou mostrar minha contribuição, mas existe uma ideia de mensagens instantâneas, de trocar ideia com o outro que já postou alguma coisa. Tem, você tem em qualquer post existe a possibilidade de comentário. Tá. Então, vou só repetindo. Além dos textos, vídeos, todas as mídias possíveis, eu posso também conversar com uma pessoa que está postando naquele momento, ou enfim, uma mensagem instantânea, né? Não, a mensagem instantânea não tem não, mas tem aqui um comentário, ó. Tá vendo? Se você entrar no perfil aqui, vamos supor que você quer dialogar com o museu, né? Você vem aqui e faz um comentário aqui, ó. Deixa seu comentário. Aquela estrutura de blog. É diferente do Twitter. Só que nós também, isso que é bacana, isso que eu estou falando. Depois que você estiver formado, agora ainda também vai ter que construir essas redes externas. Né? Esses já estão, só que ainda não está ativado, vamos dizer. O que a gente chama assim, toda rede precisa ser ativada. Né? Nós vamos ativar essa rede aqui na quinta-feira. Né? E junto com ela ativar o Twitter, ativar o Facebook. Aí, tá vendo? Então assim, é outro lugar de encontro, de troca de ideias, e por aí vai. Né? Então a partir de quinta vai bombar. Eu acho que vai bombar. Você ia perguntar? Já respondi? Vamos aqui no outro roteiro aqui que a gente acabou de colocar no ar. Olha só, e é legal que os 3 roteiros iniciais, eles têm uma conexão. Né? Isso é quase que uma continuidade. A gente começa aqui desde o início da Pangeia, né? Do início de tudo. Né? O segundo roteiro é um roteiro, a gente vai chegar na herança cultural, vai falar, né, dessa coisa das origens das espécies e tal. E aqui a gente já chega nos viajeiros. Né? E esse aqui tem uma locuçãozinha, vamos escutar ela, que eu vou contar, se contar para você próprio. O Viajeiros, a gente, tá vendo? A gente ainda não postou o hipertexto, né? Isso é uma ação que a gente tem que fazer. Enquanto carrega, eu acho que seja bom contar esse processo. Né? A Adriana recebeu todos os textos dos pesquisadores que levantaram o conteúdo do museu. Nós tivemos aproximadamente 14 pesquisadores em áreas diferentes. Né? Então, eles deram conta do conteúdo para Marcelo Dantas criar a atração a partir dos conteúdos levantados pelos pesquisadores. E a Adriana, ao ter acesso a isso tudo, ela começou a criar os roteiros. Então é como se ela pegasse todo o conteúdo do museu e dividisse. E ela conseguiu dividir em 3 roteiros. Então é isso que ele está falando. E os roteiros têm uma ligação entre eles. Né? E tem uma ligação, claro, com o museu. Alô? No século XVIII e XIX, ilustres viajantes europeus estiveram no Brasil em missões para resgatar o país, colher informações e trazer a civilização para a Terra Nova, que de colônia portuguesa elevara-se subitamente à sede do Império Luso com a vinda da família real em 1808. Ao longo dos 2 séculos seguintes, outros estudiosos brasileiros, natos ou estrangeiros traçaram seus caminhos por nosso território, desbravaram nossas maravilhas. Agora é a sua vez de se tornar também um viajeiro, conhecendo um pouco da nossa história, da nossa natureza, em um passeio virtual por um jardim imaginário. Clique sobre sua maleta de viagem e seja bem-vindo. Pois é, e aqui o bacana também é que a gente teve uma liberdade, né, Helena? Né, pela proposição que a Adriana traz, né, de trabalhar de uma forma muito lúdica. Né? A gente vai chegar nos viajeiros através desse jardim imaginário, né, no qual a gente fez uma aula para cada um desses viajeiros que a gente vai tratar, né, como se fosse o lugar de inspiração de cada um deles. Né? Então, assim, a gente traz a informação com uma outra conotação, vamos dizer assim, né? Então,
nós vamos falar aqui de José Bonifácio, nós vamos falar do Debré e os primeiros viajeiros, vamos falar de Burle Marx, né? Então a gente rompe com o tempo aí, né? Não está numa ordem cronológica. Um outro personagem que é o Ashbeck, que é um personagem importante aqui dentro do museu, né? O Glasiot, né? Que é um grande paisagista aí, aqui é a ala do Dom Pedro, né? Na verdade o Dom Pedro ele é o principal, é o inspirador dos viajeiros, e ele é que traz essa ideia lá da construção dos jardins, ele traz toda a tecnologia. E a gente coloca também a ala da Praça da Liberdade, a gente transforma a própria Praça da Liberdade, né, esse espaço aqui do jardim, como um personagem. Né? E esse aqui, olha que bacana, essa ideia possibilitou que a gente ainda trouxesse uma nova possibilidade aqui nesse negócio, que ficou muito legal vendo agora aqui. Então, a estrutura vai ser sempre essa. Você vai ter uma informação sobre o personagem, tem possibilidade de aprofundar um pouco mais no texto aqui. Aqui você entra, essa brincadeira da maleta, você vai entrar na maleta dele, e a maleta dele vai trazer esses íconezinhos, né? Aí cada íconezinho traz uma informação no jardim dele aqui. Né? E aí cada um. Agora, o bacana mesmo desse roteiro é que, além da gente ter um museu ainda está desativado, porque a gente está finalizando as conexões ainda. Porque você vai conectar com o museu inteiro. Pois é. O museu de lá da praça do Recife. Então, na escola aqui a gente faz aquelas sugestões, né? Na web, a mesma coisa, tem uma série de perlinhos. E essa aqui é a grande novidade que a gente trouxe para esse roteiro, que coube dentro dessa proposta, que é a ideia de nas cidades. Né? Aonde que as pessoas, a gente fez uma pesquisa longa, olha que legal, através do Google Maps. Né? Então, olha só, em Santos e São Paulo tem alguma coisa que fala sobre o Panteão dos Andradas, que tem alguma coisa sobre o José Bonifácio. Né? E se você clicar aqui, ó, você já vai direto para o Google Maps. Você já consegue localizar. Isso para o professor é uma ferramenta fabulosa. Né? O professor já pode falar, nós temos que pegar o ônibus daqui para aqui e pronto. Mas tem limite assim na cidade? Vocês estão construindo? Não, isso aqui a gente O limite não tem limite. Porque a hora que as pessoas começarem a postar, isso vai ter sem limite. Pois é. A ideia é não ter limite. Não ter limite. Exatamente. Se você contribuir, que assim, ó, a gente deixou de contemplar, e você sabe que tem alguma coisa que fala de José Bonifácio que a gente não contemplou, é isso que a gente espera da colaboração. Né? Vai lá, no Rio de Janeiro, além de ter na Wikipédia aqui, olha só, a gente chega lá no Largo São Francisco de Paula, no centro, que aqui tem uma coisa, né, ou um espaço cultural, ou algum lugar, uma biblioteca, que vai ter conteúdo relativo a esse viajeiro. Né? Então a gente conecta com a cidade. Né? A gente queria mais uma conexão muito rica, né? Porque a gente falou com essa coisa de trazer essa inspiração dos jardins, do museu estar situado em frente a essa praça maravilhosa, que está totalmente dentro desse contexto, né? Fazer com que as pessoas também descubram a cidade. Né? A partir dessa possibilidade que a gente está sugerindo, ó, conheça a sua cidade, conheça outros museus, conheça outros espaços culturais. Seja também um viajeiro. Seja também um viajeiro. Então, nesse caso, por exemplo, da praça, eu tenho algo lá no Alvito Barreto, por exemplo, da Praça da Liberdade. E aí há uma possibilidade de conexão, né, daqui do museu com o que eu tenho lá no Alvito Barreto. Não é isso? Isso. Aí você pode entrar na rede. Isso, aí você vai postar alguma mídia. Você pode vir aqui e postar um link relativo a isso. Uma imagens, por exemplo, pode postar áudios, pode postar vídeos, pode postar textos. Qualquer mídia. Qualquer pessoa da rede pode postar qualquer mídia. E vai aparecer na mediateca do roteiro. E ele vai completando a mediateca do roteiro. Então, por exemplo, esse roteiro aqui, ele não se fecha aqui. Né? À medida que as pessoas forem postando, isso aqui vai aumentando. Está tudo do zero. Agora uma pergunta. Na hora que tiver cheio de vídeo, carregado de vídeo, né, que essa é a ideia, isso torna mais lento o site? Não. Você fica mais lento o site. Navegar, né? Então, assim, gente, isso é a proposta. Né? Eu acho que deu para todo mundo entender. Na verdade, assim,
num primeiro momento, para quem não entende, né, parece que o que fazer com isso, né, só assistir o filminho. Não, é assistir o filminho. O filme é provocador, ele traz sugestões, ele traz novidades, ele traz, né, inspirações, né, para todo mundo participar. E aí cada personagem aqui, a gente fez uma brincadeirinha, a maletinha de cada um é relacionada ao que ele fazia de fato, né? Então o Glazio era uma pessoa que fazia projetos de jardim, né? E outra coisa também, gente, a gente optou muito por trazer essa linguagem da ilustração por algumas características, né? Primeiro porque ela tem um caráter lúdico, bacana, essa ideia do desenho animado, você consegue atrair diferentes públicos, né? De diferentes idades e tal. Ao mesmo tempo também, pelo fato de a gente estar lidando num ambiente que é a internet, a gente teve que ter uma preocupação muito grande com as questões de direito autoral, né? Então a gente, assim, o que a gente viu que não dava para negociar, que não era de domínio público, a gente ilustrou, justamente para evitar problemas. Uma coisa que está na rede, uma coisa que, né, ela expande, ela fica sem, né, sem controle, né? Eu acho que é interessante, assim, só para imaginar que, já que a gente está falando em rede, pensar numa rede, né? Rede de deitar, uma rede pescador. A rede pescador, né? Não tem aqueles infinitos pontos de intersecção. Eu acho que um pouco isso aconteceu na criação desses roteiros, né? Porque esse casamento entre a pessoa que prepara o roteiro, pensa o roteiro, e a pessoa que opera e vai colocar em prática a ideia, teve uma sintonia muito grande, né, entre as ideias do Cláudio, as possibilidades de ferramenta que ele já traz e as ideias da Adriana. Porque quando é o seguinte, quando a Adriana começa a pensar, por exemplo, em Dom Pedro II, quem foi Dom Pedro II? Dom Pedro II está aqui porque ele e a Imperatriz Teresa Cristina que representam a Minas de Montferrat, né? Então, quando você pensa nesse personagem, e aí, voltando à questão da museografia, não foi à toa, né, que Marcelo escolheu personagens para contar essa história, né? Quando a gente vai só no Dom Pedro, olha, é uma pena ele ficar preso dentro daquele elevador. Eu acho que foi um pouco essa ideia que a Adriana teve. Então, se esse homem foi tão importante para o país em termos do conhecimento, e se ele era um viajeiro, né, e que buscava nas viagens dele coisas importantes para o nosso país, aí ela começa a criar esse roteiro a partir de Dom Pedro II. Então, assim, como é que vocês podem estar imaginando, como é que conseguiu linkar Glazio, Burle Marx com Dom Pedro II? Que história é essa? Ainda tem mais. De quebra, a Regina Casé com um pé de quê? Que isso? Que samba é esse que está acontecendo? Mas não é tão maluco assim a história. Então, você pensar que Burle Marx foi, aos 7 anos, 8 anos, fazer um tratamento de vista fora do país, e ver uma exposição do Glazio sobre plantas, e se encanta por isso, né? Sabe, quando se começa a fazer essas ligações, né, a gente vê que não é tão sem contar que o Glazio, ele fez artigos importantíssimos encomendados pelo Dom Pedro II. Pois ele é que, antes disso até, porque vai chegar lá, né? Mas ele é que traz a Sapucaia, a pedido de Dom Pedro. Então, tem uma série de histórias entre Dom Pedro e o Glazio. Mas como é que nós vamos linkar com a Praça da Liberdade? Então, nós vamos fazer um link através de Burle Marx, Niemeyer, o Jardim da Praça, que era um estilo X e depois mudou de estilo. Então, assim, as conexões estão aí, né? O que a Adriana fez e o que o Cláudio tornou possível e viável foi criar todas essas conexões, né, e traduzir de uma forma interessante para essa linguagem, e para esse ambiente. E também, aqui eu acho que a gente consegue chegar num ponto super esperado até pelo Marcelo Dantas, que Dom Pedro não está aqui preso no elevador. A ideia de que Dom Pedro é presente de Novo Velho é para a gente conhecer melhor, né, a importância dele nas nossas vidas,
Então, acho que no fundo, isso tudo está possibilitando os primeiros sonhos, as primeiras ideias a respeito do museu se concretizar. Né? E não pode ser dentro do espaço do museu, porque senão as pessoas teriam que trazer suas camas, seus colchões e todo mundo morar aqui dentro, porque não vai dar para sair, né? Nem um, nem dois, nem um mês, não dá para visitar o museu, se isso tudo que está sendo contado aqui estivesse sendo contado dentro do museu. Né? Então, é essa história que eu acho que é interessante, que a gente está conseguindo, através do site, aprofundar muito mais o conteúdo, do que só no espaço museu. O Cláudio acaba sendo um possibilitador de sonho, né? Eu acho que a tecnologia tem que ser para isso. Perguntas? Acho que aqui as outras coisas são informações bem diretas, né? O visite aqui, vão ter algumas imagens, já acessa a localização do museu no Google Maps também. E são as informações bem básicas, bem diretas, bem objetivas, né? De coisas de funcionamento, que pode, que não pode dentro do museu. E as notícias, né? Adriana? Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa do Cláudio? Então, eu acho que só para completar, assim, eu acho que a possibilidade que a gente teve também, a abertura, né, que o museu está dando para a gente construir isso junto aqui, né, até esse próprio evento, né, a ideia da gente criar primeiro essa área de entendimento do que a gente está propondo, que é fundamental entender a ferramenta, para não chegar no primeiro momento e se sentir distante dela. Né? A ideia de hoje à noite com a discussão da Regina e do César, trazer, eu acho que o César contar um pouquinho da experiência dele, do que é construir rede e dos resultados dessa experiência, né, em várias instâncias. Eu acho que ele tem uma experiência muito rica nisso. E a Regina vai trazer uma história muito legal, ela vai quase que fazer uma outra leitura de roteiro, chegando num apanhado histórico para chegar nas redes. Né? Então ela vai contar uma história das redes, vamos dizer assim. Né? E ao mesmo tempo a gente vai ter a quinta-feira, amanhã, né, tem uma outra programação interessante aí das experiências de alguns educadores que já utilizam outras ferramentas. Né? E depois de amanhã a gente vai ficar aqui o dia inteiro para as pessoas que estão dispostas a já entrar na rede. A gente vai ficar aqui tendo discussões mais técnicas mesmo, como cadastrar o perfil, como usar, como postar uma foto. Né? A gente vai trazer um manual mesmo assim, de uso. Né? E vão ficar aqui durante 4 períodos da tarde, uma oficina de utilização da rede. Nós, inclusive, estamos cadastrados no Dia Mundial da Usabilidade, que é 11 de novembro, mais 9. Então, obrigado pela atenção. Eu acho que agora tem um momento de fazer uma visita guiada, né? Continuar a programação às 19 horas, ok? Vai começar a assistir. Você vai ter a história completa, vai contar desde a construção até o período de principal acesso, a história da Belo Horizonte, né? E também a história da Praça da Liberdade. Pode contar. Sim, aí ele vai te dar um videozinho para falar sobre a história da prédio.
quando você centraliza uma coisa no outro, ele volta para o nível inicial. Vem cá ver isso. Em relação àquela matéria-prima, ela vem falar sobre a formação do universo e a formação do nosso planeta. Primeiro, 1 milhão de anos mais tarde, o universo estava frio o suficiente para permitir a formação dos primeiros átomos. Objetos rutilantes e iluminados começaram a brilhar na escuridão do universo, formando as galáxias. Os extremos. Uma história que começou com a formação de camadas rochosas ricas em minérios. É um patrimônio mineral que constitui tudo o que existe no universo, assim como na Terra, e que é fundamental para a existência de todas as formas de vida. É um patrimônio antigo, essencial e finito. Eu vou contar a história do que ele fez. Hoje, vamos contar a história daquilo do que somos feitos.